Olá pessoal, vou falar bem rápido da Reforma Protestante, porque eu já postei um vídeo mais detalhado anteriormente. A Reforma Protestante fundou a Igreja Protestante, a igreja que nós chamamos hoje de evangélica. E aí ela rompeu com o monopólio da Igreja Católica, com o poder da Igreja Católica, que o catolicismo tinha na Europa Ocidental. Surgiu a partir de um grande movimento criticando a Igreja Católica. Não foi o primeiro movimento contra a Igreja Católica, mas foi o primeiro grande movimento contra a Igreja Católica na Europa Ocidental. E desse movimento de crítica à Igreja Católica surgiu a religião protestante. As três primeiras religiões protestantes, nós vamos falar sobre elas, foi a Igreja Luterana, Martinho Lutero, fundada por Martinho Lutero, a Igreja Calvinista, fundada por João Calvino, e a Igreja Anglicana, fundada por Henrique VIII. Já vamos falar sobre isso. Os motivos que levaram ao surgimento dessa igreja protestante eram os abusos que a Igreja Católica cometia, como, por exemplo, vender indulgências, vender perdão. Ou seja, as pessoas não eram perdoadas pela fé, e sim tinham que comprar o perdão quando se confessavam com os padres. As vendas de falsas relíquias, falsos objetos, ditos sagrados, mas não eram, pedaços de madeira, pedaços de pano, sendo vendidos como se fossem sagrados. E a igreja também lucrava em cima disso. E a venda de cargos dentro da igreja. Para você ocupar um cargo dentro da igreja católica, você tinha que comprar. Então o critério não era um preparo, não era um estudo, e sim bens. Você comprava através da doação de bens e riquezas para a igreja católica, e assim ocupava um cargo dentro da igreja católica. Mas também havia interesses políticos específicos, econômicos. Por exemplo, Martinho Lutero fundou a Igreja Luterana na Alemanha, a primeira igreja protestante, pelos abusos da Igreja Católica, sim, mas ele também tinha vínculos com a nobreza daquela região, e havia uma grande rivalidade entre a Igreja Católica e a nobreza naquela região onde hoje é a Alemanha. Então, a aliança que ele fez com a nobreza por terras fez com que ele apoiasse o surgimento de uma igreja cristã contra a Igreja Católica, uma igreja protestante. João Calvino, na Suíça, por exemplo, defendia o lucro, as pessoas lucrarem, e a Igreja Católica era contra o lucro. Então, não só os abusos da Igreja Católica, mas como um interesse particular de lucrar, também motivou João Calvino a fundar a Igreja Protestante na Suíça. E na Inglaterra surgiu a Igreja Anglicana. E havia um interesse pessoal do Henrique VIII, que queria se divorciar da sua esposa. A Igreja Católica contra o divórcio, era contra o divórcio do rei Henrique VIII, e aí ele rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então são as três primeiras religiões protestantes, surgem motivadas pelos abusos da Igreja Católica, mas também por interesses privados, interesses particulares. Em geral, as características das primeiras religiões protestantes, dessas três religiões que nós colocamos aí, foram a tradução da Bíblia. Isso facilitou, porque a Bíblia era escrita em latim, a Bíblia católica, e aí traduzindo a Bíblia para o idioma local, isso facilitou o acesso das pessoas, dos populares, pessoas mais comuns, a esse livro considerado sagrado pelo cristianismo. Celebração do culto na língua popular, os padres celebravam a missa em latim, e aí a partir do momento que os pastores dessas religiões celebraram o culto na língua daquelas regiões, isso também atraiu, fez com que muitas pessoas se convertessem ao protestantismo, deixassem de ser católicas. 2 sacramentos, aproveita dos 7 sacramentos da Igreja Católica, essas religiões aproveitam 2, Eucaristia e batismo. Negação ao culto de imagens, que é uma característica das igrejas protestantes até os dias atuais, são contra a presença de imagens dentro da igreja, diferente da Igreja Católica, que mantém essa tradição até hoje. Aí nós encontramos algumas diferenças entre essas igrejas protestantes. A Igreja Luterana e Anglicana defendendo salvação pela fé, basta você ter fé que você vai ser salvo, e a Calvinista defendendo predestinação da fé, ou seja, você já nasce com seu destino traçado. Manutenção da hierarquia eclesiástica, no caso da Igreja Anglicana, defendia que essa igreja protestante que surgisse tivesse uma hierarquia, uma divisão ali de poderes, assim como a Igreja Católica também tinha, onde o rei Henrique VIII seria o chefe dessa igreja anglicana.
Já as outras duas, a luterana e a calvinista, era contra a hierarquia e defendia o fim dessa hierarquia que tinha dentro da Igreja Católica. Então fundaram duas religiões que não tinham uma hierarquia de postos. Essas são as principais características, semelhanças e diferenças entre essas três religiões protestantes. Na próxima aula nós vamos falar sobre a resposta imediata da Igreja Católica contra o avanço dos protestantes. E conheceremos assim por que a Europa ficou dividida entre a reforma da Igreja Protestante, que fundou a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, e a reforma católica, que foi um reforço, uma resposta da Igreja Católica para manter o poder que tinha.